Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde feito com muito carinho para você. E hoje nós temos o prazer de receber em nosso estúdio o Dr. Luiz Formentin. Ele é médico oftalmologista e junto com a doutora Lenice Salgado coordena o serviço de oftalmologia do nosso querido Hospital Santo Amaro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, doutor? Eu sei que não é fácil abrir a agenda, não é? A agenda é apertada, né? Mas é um prazer estar aqui com você e espero que tenha utilidade, que a gente vai conversar, né? Que seja de proveito para quem está assistindo. Ah, vai ser sim, não tenho dúvida, doutor. Principalmente porque quando a gente fala em serviço de saúde, a gama é grande e a população ainda não conhece. Eu tenho certeza que ainda não conhece essa grandiosidade dos serviços disponíveis a ela. Né? Eu frequento muito o Hospital Santo Amaro, o senhor sabe, e eu vejo um grande volume de pessoas no setor de oftalmologia. E é um volume bem grande mesmo, pelo que o senhor estava me falando, né? Quantas consultas por mês, doutor? São mais de 2.000 consultas, né? São mais de 2.000 exames. É uma loucura. É bastante. Fora as cirurgias, né? Que são em número menor, mas são de complexidade maior, né? O número de cirurgias não sei exatamente. Nós fazemos cirurgias de catarata, de glaucoma, de estrabismo e transplante de córnea também, entre outras cirurgias. Outro dia eu comentei, sabia que o Hospital Santa Amaro faz transplante de córnea? Ninguém acreditou, né? E é verdade, e é frequente. É frequente, nós temos um serviço de córnea, né? Chefiado pelo Dr. Alexandre Costa, e tem outros colegas junto no setor de córnea, né? Porque o nosso serviço de oftalmologia, ele tem vários setores, de catarata, de glaucoma, de estrabismo, de lente de contato, tem o de córnea. E então, por exemplo, se o Dr. Alexandre não pode atender imediatamente um paciente, vem um ou outro substituto dele para fazer, todos os médicos experientes para fazer o transplante de córnea, né? Certo. Mas é um serviço bastante atuante, E o transplante de córnea é uma coisa que pode ser um diferencial muito grande, né? Realmente pode devolver a visão do paciente, assim como também salvar o olho de um paciente, né? Vou te dar um exemplo, assim, para você ter uma ideia, de um paciente que chegou numa emergência com um olho perfurado e que não era possível uma sutura. Ele precisava de uma nova córnea. Certo. E ele chegou de manhã no nosso serviço, foi pedido uma córnea de urgência, no mesmo dia a córnea veio, no mesmo dia ele fez o transplante. Nossa. Isso é comum, doutor? Não, olha, vou falar que essa situação não é comum, mas você ter um olho perfurado e você ter precisar de um transplante de emergência, isso a gente consegue rapidamente. Agora, é assim, existe o transplante chamado óptico, esse não é nunca emergência. Então, vamos supor, é o transplante que você faz para a pessoa voltar a enxergar. Você precisa de uma córnea perfeita. Existe o transplante tectônico. O que é isso? O olho está com um problema que você precisa trocar a córnea, senão ele vai perder o olho. Certo. Então esse transplante, ele não é feito para você enxergar bem, ele é feito para salvar o olho. Né? Então esse é rápido, porque você não precisa de uma córnea perfeita. A córnea que estiver lá no banco de olhos vem para salvar o olho e fechar. Né? São duas situações diferentes. O banco de olhos é nacional? Não, é estadual. É estadual. E cada região tem, tá ligado. Então, por exemplo, nossa região é o Hospital São Paulo. Né? Lá é que fornece nossas córneas. Perfeito. Doutor Luiz, há muitos serviços, como o senhor falou, né? Glaucoma, catarata, o transplante de córneas. Quais são as principais doenças que acometem a visão e que aparecem com mais frequência lá no hospital? Bom, o principal problema que existe, lógico, é a pessoa ter o que a gente chama de um erro refracional, ou seja, a imagem chega no olho e não se forma claramente na retina porque o foco não está correto. E como é que isso é corrigido em geral com óculos? Esse é o principal problema, né? É o mais comum de todos, realmente é o mais comum. E é o que a gente chama de uma cegueira reversível. Você põe o óculos e resolve, né? E outra situação também bastante comum é a catarata, né? Então a gente sabe que as pessoas estão vivendo por mais tempo e é uma doença relacionada à idade, né? E a pessoa vai perdendo um pouco a capacidade dela enxergar, e a cirurgia hoje é uma cirurgia que
tem, na uma grande parte dos casos, bons resultados. Claro, é uma cirurgia, né? E ela deve ser feita quando tem uma boa indicação, quando o paciente está precisando dela. E a cirurgia de catarata é feita com a troca. A catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho, né? E a cirurgia é praticamente como se fosse trocar aquela lente por uma de plástico nova, né? Certo. Para a pessoa corrigir no grau. E todo mundo vai ter catarata um dia? Olha, eu diria para você que a grande maioria das pessoas devem ter catarata um dia. Eu vejo uma incidência grande, né? É grande, porque você vê, a incidência de catarata vai aumentar bastante depois dos 70, 80 anos de idade, né? Nós estamos hoje com uma média de vida aí de 72 anos, né? Se eu não estou assim muito enganado, né? Mas há um século atrás a média de idade era 30 anos de idade, É verdade. Né? Então, é lógico, não tinha muita catarata. Não tinha. Agora tem. Agora tem. Mas assim... E não dá para evitar. É um desgaste? Olha, existem estudos que mostram que se você evitar, por exemplo, o excesso de ultravioleta, por exemplo, Então, você vai na praia um dia de muito sol, usa um boné, né? Entende? Usa um óculos com filtro ultravioleta, um óculos escuro. Teoricamente, isso ajudaria a evitar. Por quê? Porque o cristalino, esse que fica opaco, ele absorve o ultravioleta. Entendi. E isso vai degenerando ele com o passar dos anos. É um efeito cumulativo. Tudo que você, durante a vida, passou. Existem outras doenças que podem dar maior chance de você ter catarata. Por exemplo, se você tiver diabetes, se você tiver hipertensão arterial, né? Se você tiver uma miopia muito elevada, dá uma chance maior. Existe fator genético também. Então, uma pessoa que tem uma genética, uma pessoa que teve que tomar alguns remédios durante a vida, por exemplo, com corticoides, tem uma predisposição maior à catarata. Então, não é só a idade o fator, existem vários outros, né? Certo. O senhor falou também do glaucoma, né? O glaucoma a gente vê, antigamente também não ouvia-se muito falar, era uma doença assim, quem tinha glaucoma estava condenado. Continua sendo a perda de visão, continua irreversível a perda de visão do glaucoma? O glaucoma é um ponto bem interessante, né? Porque quando você perde a visão, realmente ela é irreversível. Não tem mais o que fazer. É diferente da catarata. Você não enxerga nada e tem catarata, você opera e volta a enxergar. O glaucoma não é possível. Agora, o glaucoma, eu vou te contar uma história. Eu estou formado há quase 40 anos, né? Bom, eu sei que há 20 anos, vai fazer ano que vem, não é mesmo, doutor? 20 anos que o serviço do Hospital de Oftalmologia... Eu, a doutora Lenice, né? Então, inicialmente tinha outro colega também, doutor Douglas. Olha que beleza. E a gente... Só aí, né? Então, quando eu me formei, era assim, você fazia um diagnóstico de glaucoma, você tinha um colírio, que era a pilocarpina, né? E se não dando certo, era operar. Tá bom, né? Hoje a gama de tratamento ampliou muito. Então, por exemplo, ao invés de uma opção de colírio, nós temos várias opções de colírios, várias combinações de colírios que podem ajudar. Se os colírios não resolverem, nós podemos fazer um laser, e nós fazemos no hospital, laser para glaucoma. Olha que beleza. Exatamente. Não sabia. Exatamente. Ainda não resolveu com laser, ele tem mais um tipo de laser para glaucoma, nós temos os dois. Não resolveu, vai para a cirurgia, nós podemos operar também se precisar, nós fazemos cirurgia para glaucoma também. Agora, o grande desafio do glaucoma, você sabe que nem é esse. O grande desafio do glaucoma é fazer o diagnóstico. Porque o glaucoma tem um problema na questão do diagnóstico. Algumas pessoas falam assim, mas eu enxergo bem, meu olho não dói, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho glaucoma. Não é assim. Puxa vida. Na grande maioria dos casos, 90% dos casos de glaucoma, não existe qualquer tipo de sintomatologia. Não sente nada. Por quê? Porque o glaucoma você vai perdendo o teu campo de visão, lentamente você nem nota. Certo. Então, na realidade, é preciso fazer uma certa rotina de consultas, especialmente depois dos 40 anos de idade, mais ainda depois dos 60 anos de idade. E depois a gente até pode entrar num outro assunto, que é o ambulatório de idoso. Sim. Vale a pena te comentar. Lógico. Mas, o diagnóstico de glaucoma, você precisa analisar primeiro se o paciente é suspeito. Existe para isso algumas características, né, do exame, fundo de olho principalmente, pressão ocular, o histórico familiar, né, etc. Você tendo uma suspeita de glaucoma, você vai fazer exames específicos. Nós vamos fazer a retinografia, vamos fazer o campo visual, biomicroscopia de fundo, mapeamento de retina, né? Todos os exames que nós fazemos também no nosso serviço. Certo.
A partir do diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento. Mas o desafio é fazer o diagnóstico, porque grande parte das pessoas não tem o diagnóstico e estão perdendo a visão, às vezes, sem saber. Sem saber, né? já chegam no... Especialmente depois dos 40 e mais ainda depois dos 60, que é o risco maior. E esse é um outro ponto, que nós criamos no serviço um ambulatório do idoso, dando preferência, tendo um ambulatório específico só para paciente acima de 60 anos de idade, justamente prevendo essa questão de mais casos de glaucoma, mais casos de catarata. Doutor Formentin, como é que é o acesso ao ambulatório do idoso no setor de oftalmologia do Hospital Santo Amaro? O paciente ele vai marcar via prefeitura, né? Certo. Porque é assim, na realidade, a prefeitura, né, através dos seus mecanismos aí, contrata o hospital. Certo. Né? Uhum. E o hospital, por sua vez, tem uma parceria com a nossa equipe. Certo. E então, a doutora Lenice, inclusive, ela que é responsável para fazer essa agenda, perfeito, organizar todos os setores nos seus lugares, né? E essa agenda é passada para a prefeitura. Entendi. Tá? Então, eles mesmos podem marcar na nossa agenda, porque eles têm a agenda nossa. Né? Então, ela libera um número de consultas que a secretaria que acha que é importante. Sim. E que há contratualização com o Hospital Santo Amaro. Com o hospital, exatamente. Dentro do contrato, dentro das possibilidades. Sim. Né? Aí tem o acesso. Tem o acesso. A gente abre tanto para idosos quanto para outros casos também, né? Para outras situações também. O paciente, depois que ele entra lá no hospital, ele ou passa no ambulatório de idoso ou passa no ambulatório comum. Aí dentro do hospital também ele é redirecionado. Então, por exemplo, se um paciente chega com o olho desviado, tem um estrabismo, ele vai para o setor de estrabismo, né? Certo. Vai passar para ser encaminhado naquele setor de estrabismo. É importante frisar, né, você que está nos assistindo, que todos os serviços do ambulatório de oftalmologia também atendem aos pacientes da rede, né? Porque o paciente da rede municipal de saúde, ele vai até a UBS, a unidade básica de referência, faz a consulta, tem uma indicação para oftalmologia, vai para a consulta do oftalmologista da rede. Quando há um caso específico já diagnosticado, uma suspeita de glaucoma, um encaminhamento de catarata, acaba sendo atendido no serviço de oftalmologia dentro do Hospital Santo Amaro. E a partir dali passa a ser o paciente, o cliente do setor dentro do hospital. Sim. E aí são dados os devidos encaminhamentos, não é isso, doutor? Sim, então veja bem, parte das consultas são agendadas diretamente pela Secretaria de Saúde. Isso. E parte dentro do hospital depois que o paciente está lá. Porque eu atendo um paciente e eu vejo que ele tem uma necessidade de fazer uma avaliação na retina. Então ele vai para o setor de retina lá dentro, então a marcação é lá mesmo. Sim. Né? Ele já vai marcar lá mesmo. E já vai, é uma coisa meio automática, a gente nota, né? Eu sou paciente do serviço de oftalmologia do SUS lá pelo Hospital Santo Amaro. Legal, legal. É muito legal. Eu atesto, inclusive, tem um monte de profissionais trabalhando. São 30, não é, doutor? Exatamente. Nós temos setor grande. É um setor grande, nós atendemos convênios também particulares. Né? Nosso serviço, na realidade, o Hospital Santo Amaro é um hospital privado, né? Quer dizer, hoje agora mudou um pouco, tem 2 hospitais, assim, não sei bem a parte teórica, mas existe a parte também privada e tal. Então a gente atende... Tem atendimento a convênios e atendimento SUS. De acordo com a contratualização da Secretaria de Saúde. Isso. E nós somos assim, nós temos os coordenadores, né? E depois assim, nós temos os chefes dos setores, né? Então, por exemplo, nós temos um setor de córnea, o setor de córnea, que é o doutor Alexandre Costa, tem um setor de catarata, que é o doutor Érico, o setor de estrabismo, que é a doutora Lenice também, o setor de dentes de contato, que fica comigo, tem um setor de cirurgia de pálpebra, né? E conjuntiva, que é a doutora Nídia. Né? Mas é uma questão de visão também? De visão, por exemplo, se a pessoa tem a pálpebra virada para fora, isso está lacrimejando, dando algum problema, ela corrige. Se a pessoa tem, por exemplo, a pálpebra caída, por exemplo, assim, ela dá uma levantada. Então ela faz esses ajustes funcionais. Olha, né? que interessante. Com cirurgias funcionais de pálpebra, a doutora Nídia, né? E assim por diante, né? Temos vários setores, né? E esses setores têm os chefes dos setores, tem os chefes dos dias, por exemplo, que estão supervisionando os trabalhos, né?
E nós temos também os fellows que estão fazendo subespecialidade, então, né, tem residentes, realmente é um grupo muito grande mesmo. Um grupo imenso. Um grupo imenso de trabalho, tem muito trabalho, né? Tem, muito trabalho. Tem muito trabalho. Muito trabalho. E todo esse trabalho, eu sei que o senhor todo ano promove a jornada oftalmológica, não é isso, doutor? Sim. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho aqui para o telespectador o que é a jornada oftalmológica. Por enquanto ainda é um evento fechado aos oftalmologistas do hospital. Sim. O que nós fazemos? Todos os colegas que fazem residência ou fellow, eles apresentam, fazem uma apresentação para a gente, oral, com estudos que eles estão fazendo, levantamentos de dados, revisões bibliográficas, né? E os chefes de setores então, fazem uma análise crítica, a gente conversa sobre isso, a gente passa uma tarde inteira só fazendo isso, cada um apresentando até o final da tarde. Deve ser uma troca bastante interessante. Muito legal, é muito interessante. Chega no final, mais no final da tarde, comecinho da noite, nós temos algumas aulas de pessoas experientes que nós trazemos de fora para dar algum assunto específico, né? E depois disso aí nós entregamos, aproveitando, é o final do ano letivo, né? A gente também, lógico, está ali comemorando e é um momento de congressamento da equipe, né? Então a gente convida a administração do hospital, o Dr. Urbano sempre nos honra lá para a nossa presença dele e os certificados dos fellows também, que fizeram acompanhamento durante aquele ano. Então é bem interessante a jornada. Nós estamos, vai ser o 7º ano, né? Nossa. A gente tem apoio de vários laboratórios que ajudam a gente a organizar, né, e a patrocinar, porque tem uns custos, né? Claro. E é bem interessante mesmo, né? Tem sido bem legal. Por enquanto é um evento fechado, né? Quem sabe no futuro. Mas trabalho não falta, né, doutor Luiz? Não trabalho não falta, né? Realmente. Não, inclusive hoje o doutor Luiz estava, antes de vir para o nosso estúdio, estava finalizando as provas de residência, porque o senhor faz parte da comissão de residência. Exatamente, médica do hospital também, né? Sim. As provas são feitas anualmente? Anualmente, né? Então, o médico, depois que ele se forma, ele é médico já, formado, ele pode querer, não é obrigatório, mas ele pode querer se dedicar a uma área específica de atuação. Nós temos hoje no Hospital Santo Amaro 3 programas em que a gente oferece vaga para médicos que queiram se especializar, né? São os programas de cirurgia geral, o programa de ortopedia e o programa de oftalmologia, né? E tivemos uma sala cheia, tivemos mais ou menos 50 candidatos na oftalmologia ou mais. Na oftalmologia tivemos pouco mais de 30 candidatos para 2 vagas. Nossa, né? Uma média de... Veio gente do Brasil inteiro. Olha que beleza. E teve até colegas candidatos do Peru, de Cuba e da Bolívia também. Olha, até de outros internacional. países. O programa de residência médica do hospital está sendo como tem muito procurado. Uma procura, né? Sim. Porque hoje você fazer uma 16 especialidade... 16 para 1, 16 candidatos para uma vaga. Olha que beleza. Na oftalmologia, nos outros eu não acompanhei tão bem. E é isso. Agora eles... os melhores passam por uma segunda fase, que vai ser uma prova prática, né? E os resultados saem... no final de fevereiro ainda, porque ainda vai ter outra prova, né? Agora vai pegar os que foram melhores nessa primeira prova, passa para a segunda fase, né? Ai, legal. O doutor Luiz Formentin, além dessas atividades no hospital, tem outras atividades, inclusive internacionalmente conhecido como palestrante. O senhor também tem eu vou até contar aquela curiosidade, que o senhor é um criador. O senhor cria lentes de contato, não é isso, doutor? Eu tenho trabalhado em conjunto com alguns laboratórios de criar novas opções de desenhos de lentes de contato. Olha que interessante. Para casos de doenças mesmo da córnea, né? Então, nós fizemos e já está no mercado, né? Lente para pós-transplante de córnea, né? Para ceratocone, para astigmatismos elevados. É bem interessante, é um trabalho que é muito legal, porque dá muito retorno, assim, no sentido de que o paciente tem uma possibilidade nova de voltar a enxergar. Então, quando a gente vê alguns pacientes com córneas irregulares e que estavam lá há 10, 20 anos sem enxergar e conseguiram recuperar a visão com a lente de contato, né? Nem que fosse só um paciente que conseguisse, isso já valeria a pena o trabalho, claro, né? Sempre. Então, mas a gente vê que isso
tem ocorrido, tem sido um trabalho muito gratificante, né? Eu atuo nessa área também, na Escola Paulista de Medicina, né? Sim. Na Unifesp, no departamento de oftalmologia, nessa área de lente de contato e refração. Né? Certo. E o senhor desenha a lente? O senhor... Sim, eu faço. Que horas o senhor faz isso, doutor Luiz? Que horas que eu faço isso? É uma pergunta, né? Não é uma loucura? A lente, ela tem... É interessante, porque acontece o seguinte, hoje as lentes de contato, elas podem ser produzidas com tornos computadorizados. Então, como é que assim, antigamente você punha num torno, né, que vai girando lá e a lente vai saindo. Você faz uma curva aqui, uma curva aqui, uma curva ali e acabou. Hoje os tornos podem fazer muito mais coisas, porque você coloca... Programa? Você coloca no programa de computador. Fantástico. Específico. E os tornos, eles têm várias ferramentas. Eles podem trabalhar ao lado da lente, eles podem trabalhar assimetricamente a lente. E a lente é de vidro? Lente, ele é um material específico para lente, não é vidro. Ele é uma mistura de plástico com silicone, é uma mistura, né? E esse torno, então ele consegue fazer esse trabalho assim, então hoje as lentes são de curvas, posso dizer, infinitas, né? Porque elas são esféricas, né? Então elas são de infinitas curvas, mas ela precisa de um planejamento, né? Uma zona óptica que você vai enxergar, uma zona de apoio intermediária, uma borda. E é isso nesse sentido que o senhor exatamente. Então eu chego, não é que exatamente, eu chego pro engenheiro e falo assim, olha, eu preciso de uma borda um pouquinho menor, eu preciso dessa área intermediária um pouco mais elevada, né? Fantástico. Até os números dessa elevação, eu também trabalho um pouco com isso. Também, Nossa, que coisa mais maravilhosa, que muito precisão. Legal. Deve ser muito legal. Assim, não dá nem para falar, porque é difícil transmitir essa sensação. É difícil. Não tem como transmitir, porque o resultado que é legal, né? Que é uma coisa boa, né? Que você conseguir realmente mudar uma situação, né? Você vê de um paciente que estava ali encostado, sem trabalhar, ou sem estudar, sem uma perspectiva, e voltar a enxergar, muitas vezes normal. É porque a gente pensa, nós que graças a Deus temos essa dádiva da visão, né? Pensar na possibilidade de perdê-la não é uma coisa muito fácil, não, doutor. Não é verdade? Não Certamente. sei se o senhor trabalha também com já pessoas deficientes de visão, assim? Não, esse não é uma área que eu atuo muito, não, né? Mas deve ser assim, veja coisa. bem, eu podia separar assim, pessoa que não enxerga mesmo, a recuperação visual é muito difícil. Vamos para zero, é preto, né? Ele não consegue ver a luz, é muito difícil. Por quê? Porque nesse caso, a luz não está sendo levada até o cérebro. Quem enxerga, na realidade, é o cérebro, aqui atrás, no occipital. E a luz, quando a gente capta a luz, o olho ele capta a luz e ele transforma aquela imagem numa reação que vai até o cérebro, né? Se ele não consegue ter levar essa imagem, ou porque o cérebro não consegue, ou porque essa via está ruim, é difícil você fazer alguma coisa. Agora, aquele que enxerga que a visão tem alguma visão mais atrapalhada, e se for por causa da córnea, aí a gente pode fazer o transplante de córnea, a gente pode fazer a lente de contato, se for por causa da catarata, então tem muitos recursos. Você tem mais recursos para tentar resolver. Claro, tem casos que não tem como resolver também, muitos casos, infelizmente, né? Hoje, a maior causa de cegueira irreversível, vale a pena tocar nisso? Sim. É a degeneração macular relacionada à idade. Eu não sei se é uma coisa de conhecimento muito grande, mas realmente são problemas que ocorrem na retina, uma degeneração também relacionada à idade, né? São doenças. Hoje é a maior causa, por exemplo, de cegueira nos Estados Unidos. Nossa, doutor, Porque catarata eles conseguiram resolver, tem de outras coisas que conseguiram resolver, glaucoma, então agora essa aí se destaca, né? Como é que ela chama? Degeneração macular relacionada à idade. Então a pessoa vê, mas não consegue ler, porque a mácula é onde a gente lê, né? Entendi. Ela existe como prevenir essa degeneração? Mais uma vez, vai aquela questão da luz. Teoricamente, o ideal seria você assim, evitar o excesso de luz ultravioleta. Então, vai na praia, põe um óculos de proteção, um bonezinho, né? Você está mais protegido. Mas sim, não é só esse fator. Tá? Por exemplo, você, por exemplo, ter obeso, você ter idade, obviamente, né? E
tem alguns outros fatores ainda que nem se conhecem muito bem, né? Sim. Gente, a gente sempre fala muito aqui, doutor, da qualidade de vida e bem-estar, né? Qualidade de vida é muito amplo, mas a busca pela qualidade de vida incide em todos os órgãos. Toda vez que a gente traz um especialista de alguma área, né, no seu caso, o especialista em visão, o senhor está falando, é importante evitar a obesidade. Existem vários fatores do corpo humano como um todo que a gente precisa manter o equilíbrio para a manutenção da saúde e para ter uma qualidade de vida adequada, não é mesmo? Não dá para pensar só na visão, né? Isso que você está falando é muito interessante, né? Uma das grandes causas de perda de visão é alterações na retina, especialmente a retinopatia diabética. Aliás, a gente está trabalhando junto também com a prefeitura, que a gente está tentando ver se a gente consegue melhorar, aumentar o nosso serviço para retinopatias, né? Certo. Hoje a gente já faz laser, já faz algumas coisas. Mas a retinopatia diabética é um negócio muito interessante. Então a pessoa vai falar assim, bom, vou cuidar da minha diabetes, está razoável. E isso não é suficiente. Então, é o seguinte, eu vou explicar, posso explicar? Tenho 2 minutos para explicar? Temos 3 minutos, acho que dá. Acho que dá. A diabetes ataca os vasos sanguíneos, especialmente os pequenos. Então, com o passar do tempo, esses vasos se tornam impotentes e começam a não conseguir levar o sangue. Isso ocorre nas pontas dos pés, nos rins e nos olhos, na retina. Só que isso, o que você tem que fazer para você cuidar? Porque se você não cuidar, você perde a visão. Fica cego mesmo. Nossa. Fica cego, perde o pé. Você já pensou ficar cego por conta da diabetes? Exatamente. E aí fica mesmo. E fica. Eu conheço. O que você tem que fazer para não ficar? A tua pressão arterial tem que ser no máximo 12/8. Se tiver 13, está alta. Para quem tem diabetes. Certo. Colesterol. Atenção, gente, olha a dica do doutor. Exatamente. Colesterol, uma pessoa que não tem nada, 200 tá bom? Tá. Quem tem diabetes tem que ser 150. Triglicérides para 200 tá bom? Tá. Para quem tem diabetes tem que ser 150 ou menos. Obesidade, não dá também. Nem pensar. Nem pensar. Porque assim, se você tiver mais obeso, piora a retinopatia diabética. Entende? Exercício físico, fundamental. Entende? Porque o exercício físico faz com que a glicose entre no músculo mais rapidamente. Né? Então, quer dizer, é um conjunto. Então, se você vai no oftalmologista, vai só fazer o laser, não vai resolver. Não vai resolver. Você tem que caminhar, você tem que ficar um pouco mais magro, você tem que controlar a tua pressão, você tem que controlar o colesterol, ou enfim. Se você quer ter saúde, você vai ter que cuidar dela como um todo, vai ter que fazer talvez algum sacrifício inicial, mas certamente vai ter sua recompensa. Né? Sim. Legal, que ótimo, doutor. Muito obrigada por suas dicas preciosas, obrigada por ter comparecido também ao programa. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente, mas fica aberto o convite para nova participação em breve, se Deus quiser. Legal, passa rápido. Passa rápido. Eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar, né? E estaria aqui sempre que você precisar. Obrigada, doutor. Obrigado, que todos precisam. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, sem dúvida. E você pode ver o reprise desse programa por meio do YouTube daqui a uma semaninha, tá bom? Assim eu posto e você tira mais, fica mais esclarecido a respeito do que você pode fazer em prol da sua saúde para conservar a sua visão e a saúde das suas vistas como um todo, tá bom, gente? Obrigada, até a próxima semana, se Deus quiser. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36.